Hoje a árvore vai falar de herança. O que a gente herda? A gente herda patrimônio, a gente herda DNA, a gente herda problemas, a gente herda crenças, mas principalmente a gente herda e repete valores. Então eu escolhi esses dois para o Dia dos Pais porque eu tenho uma relação muito forte com meu pai. E aí eu escolhi pessoas que eu falei, nossa, essa relação é parecida com a que eu tenho com ele. Então acho que eles podem representar muito bem esse dia. E aí eu já estou emocionada, né? Porque falar disso eu me emociono. E eu acho que ter heróis, assim, ter pais que têm valores fortes, porque a gente repete, né? A psicanálise fala isso, a gente repete, mesmo que a gente não goste, a gente repete esses comportamentos. Então, ter pessoas dentro da nossa casa que já são à frente, que são pessoas do bem, a gente já vai fazer boas repetições. Então, para mim, isso já é meio caminho andado para um ser humano, ser um ser humano de bem. Então, acho que a gente tem que agradecer ter isso na nossa casa, né, Milena? Não é isso? Com certeza. Também fico emocionada, né? Estar aqui hoje com você, queria agradecer, né, em primeiro lugar, o convite, a oportunidade, né, de estar aqui debaixo dessa árvore, que eu já sou admiradora desse seu trabalho há um tempinho. E hoje, com muito prazer, estamos aqui hoje. E não tinha melhor companhia para eu estar, né, que é o meu pai, que é assim, meu braço direito, meu braço esquerdo, meu porto seguro. Quando eu vou falar alguma coisa do meu pai, já fica até um pouco repetitivo, porque ele realmente é o meu herói, né? É a quem eu devo, além da minha mãe, obviamente, mas é a minha grande inspiração pessoal, profissional. Então, estar aqui junto dele hoje, falando um pouquinho e também podendo homenagear os Dias dos Pais, é muito prazeroso para mim. Queria te agradecer. Obrigada. Falando em emoção, a Milena, assim, para me contrariar e aborrecer, começa a falar e elogiar o pai dela. Como que o pai faz? dela já começou a chorar antes de falar. Mas Isso que eu ia pedir para você é fazer. realmente extraordinário estar num ambiente desse para falar de amenidades, para falar de coisas boas, de gente bonita, né, Leninha? Você viu? Então, é muito, muito bom. A gente quase nunca tem tempo para lazer, para falar de amenidades, como eu disse, mas tive muito pouco tempo para conviver com minhas filhas e com minha mulher, porque eu trabalhei muito. Mas sou muito feliz. E estar aqui hoje é um prêmio para um velho médico. É realmente um prêmio. Doutor Argil, eu vou contar para o senhor que assim, o senhor assim, eu vejo pessoas como o senhor como missionários. Então, quando o senhor fala tive muito pouco tempo, é porque o senhor dividiu com outras pessoas. E aí, o que fez o senhor, uma das coisas que fez o senhor estar aqui, foi um relato muito emocionado de duas pacientes minhas. A Fernanda Paixão, que eu preciso falar sobre elas, e a Meiricele. Elas falaram com amor do senhor, com amor, que eu falo assim, gente, eu preciso levar esse homem. Aí sua filha faz aqueles relatos apaixonados. Aí eu falei, eu tenho que levar esses dois para a árvore. Então o senhor está aqui por tudo o que o senhor construiu e que o senhor, eu não é um velho médico, não, agora o senhor é um jovem aposentado, né? Não, estou ativo, estou trabalhando, operando, fazendo parto. Aí, tá vendo? Tá? Estou ativo. Mas me apresente pra gente, porque eu não deixei nem o senhor apresentar. Quem que é esse doutor Argil? De onde que veio esse menino até chegar na medicina? Me conta. Eu Conta pra gente. sou um cidadão goiano por decreto. Não nasci aqui, sou um cidadão goianiense por decreto. Mas sou um cidadão campineiro pelo coração. Então. E baiano. Meus pais vieram para cá quando eu tinha 6 meses de idade. Meus pais e uns tios
compraram uma tropa de burros, botaram as mulheres, os meninos, eu tinha 6 meses. E vamos para o Goiás para fugir da guerra. O Brasil tinha declarado guerra contra a Alemanha. O Brasil era, de início, um país nazista. O Getúlio Vargas era um presidente nazista. Daí a pouco, os nazistas afundaram os navios na costa brasileira. E convencido pelo o presidente dos Estados Unidos, o Franklin Delano Roosevelt, ele declarou guerra à Alemanha. E meu pai e meus tios, com medo de ser convocado para ir para a guerra, vamos para o Goiás, que lá eles não acham a gente. E vieram para o Goiás para ganhar a vida. E assim se estabeleceram aqui próximo de Goiânia, uma cidadezinha que se chama Santa Bárbara. E meu pai não via oportunidade e mudou-se para Goiânia. Goiânia mudou-se para Campinas. E lá é onde eu fui criado e onde nasceram minhas irmãs. Eu tenho 2 irmãs. E eu fui educado na escola pública. Fui da primeira turma do Colégio Professor Pedro Gomes. E trabalhei e sempre induzido por minha mãe, que foi a minha heroína, e que sem estudar a gente não chegaria a lugar nenhum. E estudar, mas a gente tinha condições de vida muito precárias, então tinha que trabalhar. Eu comecei a trabalhar muito cedo e razoavelmente inteligente na época. Passei a trabalhar numa vidraçaria e dentro dessa vidraçaria eu tinha 15 anos, eu consegui melhorar, assim, desenvolvi bem como vidraceiro, virei um grande, na época eu falava cortador de vidro, eu desenhava vidros para igrejas, vidros com cortes irregulares, eu me tornei um grande cortador de vidros. E estudando. Quando chegou a época do vestibular, eu não tinha dinheiro, não tinha grana, porque a gente ajudava a família. Então eu fui trabalhar já outro emprego que pudesse ganhar mais. Nessa época foi a época pré-Brasília, estavam projetando a construção da Belém Brasília. Então os cálculos da Belém Brasília eram feitos por uma empresa que a sede era em Goiânia. E eu, assim, bem perspicaz e buscando as coisas, arranjei um emprego nessa empresa de engenharia que eu fazia os cálculos matemáticos que foram usados nessa estrada Belém Brasília. Sério? Eu comecei a ganhar melhor e aí chegou no ponto de fazer cursinho. Eu tinha terminado o ensino médio e vestibular naquela época era inalcançável para o meu nível social. Mas eu falei, eu preciso me preparar para enfrentar um vestibular. Foi onde eu separei um dinheiro, trabalhei até o mês de junho nessa empresa, eu e outros colegas. E de julho a dezembro estudava dia e noite. Nós fomos, eu e mais 2 colegas, de uma família, estava começando o setor aeroporto, e uma família de fazendeiros que tinha uma casa isolada lá no setor aeroporto, uma casa, uma mansão. E essa família perdeu um filho num acidente de piscina. E eles eram de origem de São Paulo, e eles foram para São Paulo. E o pai de um desses colegas era amigo desse fazendeiro. E ele foi embora para São Paulo, deixou a casa sozinha, e
pai desse meu colega foi atrás dele e falou, olha, os meninos estão estudando, eles podem cuidar da casa. Você paga um trocado para eles dormem lá e cuidam. E nós, de julho a dezembro, ficamos cuidando nessa casa. Fazia o cursinho de noite e o Chico, que era o outro colega meu, o doutor Francisco Vasconcelos do Carmo, dono do Hospital Santa... aquele hospital da Rua 5, me lembro como é que chama? Não, Santa Catarina. E o Chico... o Chico fazia cursinho de dia, o cursinho era ali na Avenida Goiás, de manhã, e eu ficava estudando, cuidando da casa. Ele voltava, nós estudávamos até às 7 horas da noite, eu ia para o cursinho, voltava às 11, nós estudava até às 3 da manhã. Rasgamos. Não, prestamos vestibular, não deu outra, né? Passaram. Nós começamos a fazer medicina. Que bacana. E aqui estou eu. Quando eu me formei, a faculdade, a minha turma eram uns 42 alunos, era uma faculdade pequena. E o doutor Francisco Ludovico achou que eu tinha, assim, uma desenvoltura boa para ser professor na faculdade. Falou, você vai para o Rio de Janeiro para fazer uma especialização para voltar para cá. E assim foi feito. Ele escreveu uma carta, eu cheguei no Rio de Janeiro, nunca tinha saído daqui. Saí daqui, cheguei no Rio de Janeiro, 5 dias depois me apresentei com a carta, o professor estava me esperando. E aí eu fiquei lá. Nossa e Senhora. Aprendi a ser ginecologista e aqui estou eu hoje, Olha 52 só. anos depois. Que bacana! E aí o senhor foi para lá com quantos anos para o Rio de Janeiro? Fui para o Rio de Janeiro em 69, eu sou de 42, tinha 27 anos. Nossa, e aí, agora é engraçado, né, que eu acho bacana de observar nas pessoas que sentam aqui, doutor Argil. Como vidraceiro, o senhor era excelente para fazer cálculos matemáticos. O senhor era, assim, das pessoas de sucesso, tudo que elas fazem com excelência, né? Eu acho isso é um padrão, né? Você não faz nada mais ou menos. Então, o que quer que o senhor fizesse, eu não tenho dúvida que era com excelência, viu? A ginecologia só entrou na sua vida por acaso, eu tô achando, viu? Antes de voltar para cá, eu virei professor na Universidade Federal do Estado da Guanabara, que naquela época era Estado da Guanabara e Estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, capital Niterói, Estado da Guanabara, capital cidade do Rio de Janeiro. Portanto, a universidade era a Universidade Federal do Estado da Guanabara e tinha a universidade que hoje chama-se Universidade Fluminense, chamava-se Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Assim como a de Goiás, era a Universidade Federal de Goiás, GO naquela época. Quando acabou o Estado da Guanabara, que fundiu-se com o Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Estado da Guanabara fundiu com a Universidade Federal Fluminense. E aqui deixou de ser a Universidade Federal GO para UFG. E aí o senhor Isso foi em 1975. E aí onde que entra essas meninas? Porque já estava entrando essas meninas. Isso que eu ia falar. Nessa história toda, ele casou antes de ir para o Rio de Janeiro. Ah, ele não contou esse detalhe. Eu casei. É porque eu falei para ele falar do médico. Casou no último ano de faculdade. Mas sua mãe é daqui de Goiânia. De Goiânia. E o senhor foi, então não tinha jeito não, tinha que voltar. E aí, então ela foi pra lá também. Aí ela foi, eles moraram 4 anos, né, pai, no Rio de Janeiro, e minha mãe já voltou grávida, da minha irmã mais velha, da sua né? irmã mais velha. Então, essa temporada no Rio, eles já começaram juntos ali, sem dinheiro, né, pai? Nós morávamos em Copacabana. Naquela época, louco com o jornal. O melhor jornal que tinha no Brasil era o Jornal do Brasil. Ao domingo era um calhamaço assim. E a gente juntava dinheiro em latinha, trocadinho, para comprar o Jornal do Brasil de domingo. Sério? o dia todo lendo o Jornal do Brasil. Olha só como é que são as coisas. E aí vocês começam, então, as meninas nasceram todas aqui. Todas aqui. Todas aqui. Aí veio, e das 4, quantas são médicas? Duas Duas médicas. As duas mais novas, né? E aí entra você, a mais nova. Hoje a gente vai dar prioridade para você. Elas não estão aqui. Meu pai fala assim, que somos 3 mulheres e um homem. Ele fala que é a preferida, a favorita e a escolhida. Então, o senhor tem atenção para todo mundo, para não ter ciúmes. Mas eu não vou falar muito aqui, né, para não trazer problema em casa. Mas vamos lá.
Aí Digamos vem que eu posso você. ser uma das favoritas. Ele disfarça, mas não pode ser Você que sabe, seja. no fundo. Mas não é nada, ele puxa tanto saco das outras, mas mais favorita que as filhas são as netas. É. Ele tem uma neta especificamente que é Mas a vida dele, é. né? Eu ultrapasso todas as filhas e tudo mais. E ela está fazendo medicina, né? Sério? Então ele é muito coruja aí com essa neta mais velha que tem mesmo? 22 anos. Que gracinha. Ela até chamei ela para vir, mas infelizmente ela Ela não não pôde. pôde. É. Mas aí conta, aí nasce vocês. E aí você, agora você é presente, né, pra gente continuar essa história. Então, para quem não me conhece, né, eu me chamo Milena, eu sou ginecologista, obstetra, e eu já estou fazendo 18 anos de formada. Eu falei que não tá muito bom isso, eu acho que eu vou começar a falar que eu tenho 12 anos de formada, já tá um tanto bom. Então, eu tenho 18 anos de formada, sou ginecologista obstetra, mas nos últimos 8 anos, eu só exerço reprodução assistida, que é a minha subespecialidade. Então, eu não faço mais obstetrícia, faço, vamos dizer, nas horas vagas, né, que eu acompanho meu pai, que eu auxilio ele nos partos. Então, eu mesmo não faço mais pré-natal, fiz muitos partos, dei muito plantão. Eu era concursada em Brasília, fiquei 14 anos dando plantão em Brasília, semanalmente, pegava estrada, grávida. Então, assim, foi uma fase de muita dedicação, essa fase da obstetrícia, que a obstetrícia é isso, né? A obstetrícia é uma especialidade lindíssima, mas que é com muita devoção, é um sacerdócio, isso eu aprendi com meu pai, vendo ele a vida toda, e eu não sei como, às vezes eu olho e falo como que ele dá conta até hoje, aos 80 anos, né, fazer pré-natal, fazer um parto, não temos hora, né, os partos parece que só nascem, o trabalho de parto só acontece de madrugada, no fim de semana, um sangramento, então assim, é tudo muito imprevisível, tem que amar muito a profissão. Então, mas eu quando eu decidi, optei em fazer ginecologia e obstetrícia, lá no fundo eu já queria fazer reprodução assistida, né? Como eu cresci dentro desse meio médico, da maternidade, a minha infância eu me recordo inúmeras vezes de acompanhar meu pai, seja na Fêmea, seja na maternidade de Maio, na Modelo, São Salvador, era assim. Nossa rotina, por exemplo, no fim de semana, era passar na maternidade, ele passar a visita, a gente ficava no carro ficava na recepção. E aí, depois que a gente ia fazer nossas coisas pro clube, né, jogar o tênis dele. Então, fez parte da minha vida, eu cresci com isso. Mesmo essa vida tão difícil que ele teve, mesmo assim eu me inspirei e quis. Eu me recordo, meu pai ficou muito feliz quando tanto eu quanto a Carol, minha irmã, optamos em fazer medicina, porque ele fez uma pressãozinha, sabe? Ele quis que todas fizessem, era o sonho dele, que as 4 filhas fizessem medicina. Ele tentou de todos os jeitos, mas minhas 2 irmãs mais velhas realmente não optaram. E eu e a Carol sim, e ele ficou muito feliz com isso, mas quando foi na escolha da especialidade, ele deu uma titubeada. Ele falou: Milena, pensa bem, não sei se você deve fazer ginecologia, é muita dedicação para mulher, eu acho pesado, não tem hora, né? Você vai ser mãe, dona de casa. Mas eu já estava assim, tão envolvida com a especialidade, eu me recordo assim, aos 15 anos eu já entrava dentro do centro cirúrgico, assistia parto, levei minhas amigas para assistir parto, porque naquela época não tinha tanto controle, né, assim, infecção hospitalar e tudo mais, a gente driblava, podia né, fazer pai? Isso, né? A gente fazia essas naquela época essas não coisas, tinha então exigências. Então eu cresci ali, mas dentro da Fêmea, né, que meu pai faz parte do grupo fundador da Fêmea Maternidade, nós tínhamos ali uma área no cantinho lá na parte externa e me chamava atenção. Eu me recordo muito disso. Tinha uma parte externa que tinha umas janelas redondas. Eu era pequena, eu não sei se eu tinha 7 anos, 10 anos, 12 talvez. Eu falava assim, pai, o que tem aqui? O que acontece aqui dentro? E ele falava, e é o laboratório de reprodução humana. Sério? Você lembra disso? O doutor Rodopiano, o tio Rodopiano, que era sócio dele, hoje ele é meu sócio, que faz os bebês de proveta. Eu fiquei com isso na cabeça e fiquei assim, né, estudando, querendo saber mais sobre esse tal bebê de proveta. Então, quando eu optei em fazer ginecologia, eu já tinha essa paixãozinha aí antiga por reprodução humana. E aí, quando eu entrei na residência, eu já escolhi um hospital que foi em Brasília, que eu fiz residência, um hospital que tinha um serviço de reprodução assistida, né? No primeiro dia da residência, eu já me apresentei para o meu chefe, doutor Adelino, que é como um pai para mim, e falei para ele, doutor Adelino, eu estou aqui para fazer reprodução assistida. Então, no meu primeiro dia na residência de ginecologia, que era o que eu sempre quis mesmo. E daí, de lá para cá, eu fui entrando aí nesse mundo, né, da reprodução humana, de realizar esses sonhos,
de ajudar tantas mulheres, que hoje a incidência de infertilidade é muito alta, Altíssima. né? Porque as mulheres estão postergando a gravidez, hoje nós temos outras prioridades, as mulheres estão em busca de uma estabilidade profissional, pessoal, né? Então deixa para um segundo plano aí a opção de gerar um bebê, de engravidar e constituir às vezes uma família, né? Hoje temos tantas formas diferentes de família também, tudo mudou muito. Então, eu vim nessa formação aí de reprodução assistida, então isso eu distanciei um pouquinho, né, da parte de obstetrícia que meu pai sempre fez. Você seguiu o conselho do seu pai. E sou muito feliz, sou muito realizada fazendo reprodução assistida. E tenho esse lado aqui, né, que eu mato a saudade da obstetrícia nos partos. Semana passada a gente fez um parto, que foi o da Fernanda. E foi muito emocionante, né, porque meu pai tá nesse dilema. Nossa, eu vou parar, ele fez 80 anos agora, paro ou não paro, será que eu vou parar de fazer parto ou não vou? Então eu falei, Fernanda, esse seu parto vai ser muito especial. Porque eu vou até registrar esse parto. Ela falou. Que eu acho que vai ser um momento aí único. Apesar de que eu não vejo meu pai parando, não, sabe? Ele não consegue. Ele só sabe fazer isso e faz muito bem feito, é a vida dele. Ele nasceu para isso, é uma devoção muito grande. Então é isso, um pouquinho de mim aí nessa jornada aí de obstetrícia e reprodução assistida. Ô, doutor, eu quero saber histórias, assim, eu não quero falar do parar, não, eu quero saber histórias boas dessa vida. Vou contar enriqueceu que a menina falou um pouquinho. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, foi em 69. Eu me apresentei para o professor na residência e o professor dava uma aula magna. Éramos 12 residentes, 4 latino-americanos, um do Peru, que chamava-se Salomão Novoa Seixas, uma do Paraguai, chamava-se, não sei se está vivo, Blanca Oscar Esquirif, uma da Nicarágua, que tinha o nome de Rosa Argentina Thompson, era da Nicarágua, e uma boliviana, Maria del Rosário. Muito bem. O professor, então, fez um discurso assim. Vocês estão vindo de várias partes do Brasil e da América Latina para aprender a cuidar da mulher brasileira. A mulher brasileira é uma mulher extraordinária. Primeiro, que a expectativa de vida dela é tão pequena, que é uma das menores das Américas. A expectativa de vida da mulher brasileira hoje é 58 anos. E vocês vieram para cuidar dessa mulher que está descuidada. Outra coisa, essa mulher, apesar de ser mal cuidada, ela tem um dos maiores índices de fertilidade do mundo. O índice de fertilidade da mulher brasileira é 6,9 filhos mulher. Aí, na minha cabeça, eu pensei, minha avó materna teve 11. A avó materna 12, está até pouco. Está até pouco. Mas esse professor falou assim claramente, então vocês vão cuidar da mulher brasileira, vão livrar ela do maior matador de mulheres, que é o câncer do colo do útero. Morre, citou um número para a época que a gente nem imagina, 50 mil mulheres por ano no Brasil. O Brasil tinha 90 milhões de habitantes. 50 mil mulheres de câncer de colo do útero. Hoje morrem 2.500. E ele falou, então vocês vieram para aprender a cuidar da mulher brasileira. Porque daqui 50 anos a expectativa de vida dela vai ser 85 anos. Parece que ele tinha uma bola de cristal. Parece que ele tinha uma bola de cristal. Falou isso da mulher de hoje. É pura verdade. Olha só, e como marcou o senhor, né? Como marcou o senhor? Eu ajudei a cuidar dessa mulher. Não, ia aumentar a nossa expectativa de vida, tá vendo? E como ajudou. Só para enriquecer isso que a Milena falou. Não, mas eu gosto dessas são momentos do Rio de Janeiro. Agora vamos combinar que memória o senhor tem problema zero, né? O senhor lembra de cada nome. Como é que nós vamos conseguir, gente? Ele é bom para número, para telefone, para endereço. De Goiânia até aqui, ele veio falando todos os pontos, a pamonharia, não sei o que, Jamil, não sei, enfim. Professor Jamil. Ele sabe tudo. E agora, falando em histórias, tem uma coisa interessante que, assim, quando meu pai começou a contar a história dele aqui, falando pela passagem do Rio de Janeiro, eu acredito muito em conexões, né? E conexões do amor. Parece que a gente está sempre, assim, indo e vindo
igual eu chegar aqui, eu e a Shirley conversarmos e temos algo em comum. Então isso é muito interessante. E meu pai começou a formação profissional dele no Rio de Janeiro. E olha que coincidência, eu também fiz minha formação no Rio de Janeiro e a minha irmã. Nós fizemos faculdade no Rio de Janeiro. Minha irmã na Gama Filho, no Rio de Janeiro mesmo, e eu em Campos, né, interior do Rio. E então a gente tem uma história com o Rio de Janeiro. As minhas tias moraram muitos anos, as duas irmãs dele lá, foram professoras. Então a gente tem essa história, tem toda essa situação aqui, né, nossa em Goiânia, eu seguir a mesma especialidade dele, a gente trabalhar junto, que isso é muito gratificante. Mas nós temos alguns momentos que se cruzam, né? No Rio de Janeiro, depois a gente tem a França, que a minha irmã morou muitos anos, 18 anos na França. Nossa Senhora. E então nós temos isso. Depois eu fui fazer uma especialização fora na França também. E é o lugar preferido do mundo do meu pai e da minha mãe, a França, né? É um sonho deles, inclusive, morar lá. Eles, o ano passado, ficaram uma temporada lá fazendo um test drive, né, pai? E aí ele vai levar os netos tudo, porque assim, eu acho que as filhas ele até deixa. Não, tem uma neta que mora lá, é francesa. Nós temos 3 netos franceses. Então o senhor vai muito pra lá. Muito. Essa minha irmã tem 3 filhos e os 3 filhos dela são franceses, Que né? legal. E a filha mais velha, que tem 18, tá fazendo universidade lá. Então, gente, a desculpa deles, deles é essa. Vou pra ficar cuidando da Amanda, da passamos assistência, o inverno né? lá. Delícia, então, hein? essas são as histórias, assim, interessantes a gente vendo que vai. Mas você sabe ciclo, as né? repetições, né? Exato. Que Freud explica, doutora, a gente repete. Então, quando a gente tem um espelho bom igual o do senhor, isso é bom demais, viu? Agora eu quero umas histórias engraçadas aí de parto. Nossa, de parto, vou falar pra vocês, tem histórias tanto engraçadas quanto histórias difíceis, né, pai? A obstetrícia, mas nós somos muito felizes. Eu falo pra vocês assim, se eu for fazer um retrato da parte obstétrica, que eu fiz muitos anos de obstetrícia, aí quase uns 10, 12 anos que eu fiz muito obstetrícia, meu pai então 50 anos. Mas nós somos muito felizes, sabe? Porque a obstetrícia é uma caixinha de surpresa, eu costumo sempre dizer isso. Às vezes está tudo indo muito bem no pré-natal e a gente tem surpresas, às vezes a gente não tem explicações. E eu trabalhei muitos anos na rede pública, né? Nesses meus plantões, e na rede pública a gente tem um volume muito grande. E de muitas complicações, principalmente porque são pacientes que não têm um pré-natal adequado, ou que não fazem pré-natal, né? Essa assistência não chega a todos, infelizmente. Mas as nossas histórias obstétricas, principalmente juntos, são muito favoráveis. Graças a Deus, né, pai? Nós temos poucos desfechos, assim, não muito bons em obstetrícia. Então, nós temos muito mais coisa realmente para comemorar do que para falar de coisas ruins aí. Doutora, se eu fosse Mas contar, meu pai deve ter muita história. Se eu fosse contar, assim, numericamente, eu acho que, contando os partos que eu fiz no serviço público no Rio de Janeiro, que depois que sou médico, eu acho que eu fiz uma média de 300 partos por ano. Nossa, é muita gente que o senhor pôs nesse 300 mundo. partos por ano. Teve algum que marcou muito? Todos marcaram. Ah, não, pá, você é muito político. Meu pai fez os partos da minha mãe, né? Mentira. Então fez todos os partos. O senhor partos. fazia dos filhos? Das filhas? No primeiro não, no primeiro não. Ela fez pré-natal direitinho e no dia do parto, ela entrou em trabalho de parto, o médico dela, que foi um grande médico, meu grande amigo, e fez o parto. Agora os outros não deu tempo. Sério, né? Desse jeito? Foi. Aí nasci, ele fazia os partos. Mas meu pai, ele é assim, mas, por exemplo, quando nós filhas engravidamos e fomos dar à luz, ele nem chega perto do hospital, não, ele nem vai visitar. Aí eu tô conta, aí o emocional não dá, sabe? O senhor sentiu. Nem vou no hospital. Eu fico muito assim, sempre admirada de escutar um pouco da história do meu pai, porque é uma história de muita luta, né? Não foi nada fácil, né? Ele, assim, realmente, a nossa família é uma família muito simples, né? Muito humilde. E ele, assim, lutou bravamente para chegar onde chegou. Ele assim... Eu me lembrei aqui de história do Rio de Janeiro. Ah, então você vai contar pra gente. Conta aí. Mas é suado, né? A gente vê toda bonitona assim. Então, eu fui para a Universidade Federal do Estado da Guanabara. E o hospital era o hospital do tempo do Império, o Hospital Moncorvo Filho. E todos os serviços médicos da Universidade Federal do Estado da Guanabara eram lá nesse hospital. A clínica médica, a ginecologia, a radiologia,
a cirurgia, todas as disciplinas da Faculdade de Medicina, as disciplinas que já hospitalares, né, eram lá no Moncovo Filho. Era um grande hospital, ali pertinho da Presidente Vargas, pertinho do que é hoje o Sambódromo, e pertinho da primeira fábrica da Brahma no Brasil. Esse é o padrão, mas meu pai adora uma Brahma. Cervejinha, meu Deus. Então, aí a comida lá no Moncovo Filho, nossa senhora, não dava para comer. Mesmo a gente sendo pobre, não dava. A turma falava, o arroz era unidos venceremos, um grudado no outro. O feijão era igual bala de carabina, duro, grande, pretinho e duro numa água salobra. E não dava para comer. E a gente ia comer no Calabouço, que era o restaurante da universidade. Você atravessava todo o centro da cidade e ia para o Calabouço. E o Calabouço, na quarta-feira, tinha uma comida que era a dobradinha. E aquilo, eles preparavam aquilo, davam uma fedentina no centro do Rio de Janeiro, que ninguém andava no Rio de Janeiro. Então, quarta-feira você não ia lá no Calabouço. Os outros dias a gente fazia uma vaquinha e tinha uma moeda de 1.000 réis, e tinha um bar de um português que chamava Zacarias, que fazia uma comidinha bem razoável, era R$1. Tinha uma guaraná champanhe e a comida e o prato, que era R$1. Aí eu repartia com um colega meu, o doutor Akira, um japonesinho, que era submisso. Eu me lembro que a gente ia comer no Zacarias 2 a 3 dias na semana, os outros dias no Calabouço, porque a comida do hospital não dava para comer. E a gente partia o prato, pagava R$1.000 para o Zacarias e partia o prato. Eu pegava 2/3 para mim, 1/3 para o japonês, ele nunca reclamou. Oh, meu Deus! E assim foi a nossa vida lá no Hospital Moncovo Filho. Não dava para comer, a comida lá era uma coisa, só os pacientes que não tinham jeito. Não tinha outro jeito, coitado. Mas essa história eu estava rindo aqui, porque eu me lembrei lembrou dela, do tá vendo? Zacarias, Tem da muita comida história do Zacarias. Doutora Ágia, então não foi fácil essa caminhada não, né? Não, fácil não tem nada na vida. A sua foi fácil? Ai. Assim, sabe o que eu acho? Eu falava pro meu pai assim, a minha foi mais fácil que a dele e a dos meus filhos talvez seja mais fácil que a minha. Claro. Mas talvez isso seja um problema, doutora. É verdade. Esse é um problema, porque assim, você viu ele falando? Tinha que ir, tinha que estudar, não tinha outro jeito. Quando a gente não tem opção, não tem conversa. Quando a gente tem uma opção, aí precisa de ter mais vontade. Eu me lembro de formar e falar assim pro meu pai. E aí eu dei uma deprê. Eu falei assim, pai, e agora? Formada eu tô, fiz tudo certinho, mas e agora? Se você veio de onde você veio, que a vida dele foi muito apertada, e o que eu tive foi muito mais fácil, eu preciso fazer muito mais. Aí já me deu uma angústia. Então essa cobrança, porque quando não tem jeito, você só vai, não tem conversa, você tem que ir. Então o conforto às vezes tira a gente de fazer coisas que talvez a gente faria no desconforto. Concordo. O desconforto nas dificuldades, né? Igual te ver assim hoje. Igual você falou, não foi fácil, foi fácil. De jeito nenhum. Minha avó falava, a necessidade faz o sapo pular. Exatamente. Esse é um ditado muito. Eu parei, aquela hora a gente parou a gravação, que meu avô que falava assim, quando você falou das meninas, que você não seguia as meninas. Então, o senhor capaz que... O ditado antigo do meu avô, que ele falava assim, minha filha, mulher grávida, é um pé na cova. A gente grávida. Nossa, bom animador. Mas é porque já foi muito difícil, né? Já foi. Hoje a gente está com essa tecnologia que a gente escolhe a hora que vai engravidar. Que é uma das coisas que eu falo, a mulher tem 3 as na mão. Escolhe o momento, escolhe se vai engravidar. Escolhe o momento que vai engravidar. E tá economicamente independente, aí dá uma pesada nos homens, como é que faz? Essas mulheres precisam... Muito. É outro perfil, é outra realidade. O espelho da nossa civilização sempre foi a Europa Ocidental. Hoje, grande parte dos Estados Unidos também. Mas na Europa Ocidental, a mulher de hoje mudou tudo, né? Ainda tem menina de 15 anos que engravida na Europa, mas normalmente o primeiro filho é aos 37 anos. Ela
estuda, gradua, pós-gradua, vai viajar, bota um mochilão nas costas, já graduado, pós-graduado e vai andar para conhecer o mundo. Volta, começa a trabalhar, ganha o primeiro dinheiro, quer comprar o primeiro carro com o dinheiro dela e a maternidade vai ficando. Vai ficando. Aí ela quer comprar um apartamentinho para ela morar, porque ela já é independente. A maternidade vai sendo postergada. E quando ela acorda, está com 36 anos. Aí ela busca um companheiro, não um marido, ela busca um pai para o filho dela. Se ela acha um pai razoável, ela faz o filho. Se der certo, depois que ela tem um filho, ela vai em casa. Mas você sabe que é esse o modelo. Meu médico falou assim, eu tenho vontade, eu queria sempre ter mais um filho, eu queria ter mais um filho. Meu marido, não. Aí eu fui no meu médico, caladinho, assim, meu ginecologista, Dr. Marco Aurélio Albernaz, que eu gosto muito dele. Aí eu falei assim, Dr. Marco Aurélio... Nós vamos contar uma história do Marco Aurélio. Dr. Marco Aurélio, olha aqui, eu tô bem, olha aqui, eu tô bem e tal. Você não acha que pode? Ele falou, não, você tá ótimo, mas seus óvulos têm 44 anos. Não tem jeito, eles têm 44 anos. Então, assim, eu acho que a gente foi nesse rompante que o senhor falou e agora é hora de voltar um pouquinho. Gente, vamos equilibrar? Tudo tem uma realidade. E outra coisa que eu falei com você, eu com 44, tenho um filho agora, ok. Daqui 15 anos, ser mãe de um adolescente precisa de ter energia. Não, mas a sua expectativa de vida subiu. Ai, mas e a minha paciência não. Claro, Você tem hoje as técnicas de reprodução assistida. Claro, Esses são vendedores. Tá bom. Mas me conta a história do Marco Aurélio pra gente. O Marco Aurélio é um grande amigo nosso, né? Meu pai vai te falar um pouquinho. Quando meu pai foi chefe da residência aqui do Hospital Materno Infantil, muitos anos. No hospital do HGG. HGG, e depois mudaram, né? Infantil. O Materno Infantil é porque foi... Uma mudança foi uma política do governo Elis Rezende. Isso, aí eles transferiram lá o antigo INAMPS, HGG, para o Materno Infantil. E quando ele saiu, né, dessa chefia, ele passou para o Marco Aurélio. Então é um grande amigo nosso. Entrou no meu lugar. E ele foi meu residente, ele foi meu aluno, fez o internato comigo e mais 2 anos de residência. Foi um brilhante residente. Excelente, grande brilhante, excelente, honesto, honrado. É um ginecologista de escola. Eu falei para ele que ele parou, né? Ele parou obstetrícia. Eu falei, se eu resolver, você vai ter que fazer mais um jeito. Aí eu vou pro consultório dele, ele atrasa. Aí eu falo assim, eu fico brava. Nossa, aí entro lá, demora mais de 1 hora, porque o ginecologista também acaba sendo psicanalista, né, doutora? Com certeza, e como? Eu que o diga, nós que o diga. É demais. E quando foi bom a gente falar um pouquinho aí dessa época de residência, é uma outra história do meu pai que eu acho interessante, que eu sei pouco dessa parte, às vezes ele vai poder nos falar mais, mas ele foi um chefe de residência. Eu acho assim, que se a gente pegar os ginecologistas em Goiânia acima de 50 anos hoje, todos eles, né, pai, foram ex-residentes dele. Formei 150 residentes aqui, especialistas. Todos passaram pela mão dele. Eu era um exímio cirurgião na área de ginecologia. Ainda, pelo amor de Deus. E eu, na faculdade de medicina, ensinei técnica operatória. Que é uma disciplina. Né? Então eu aperfeiçoei, digamos, a cirurgia. Eu passei a ser um cirurgião exigente, muito exigente. Desde o preparo da mesa cirúrgica, o campo operatório, tudo obedecendo critérios austríacos, que foi a grande escola cirúrgica da gente. Os professores meus são originários da escola cirúrgica austríaca e francesa, e eu trouxe isso para cá. Então, o manual de cirurgia dos residentes foi uma coisa extraordinária. Eu penso que poucas escolas cirúrgicas de residência médica foram como essa que eu vivi 23 anos, ensinando cirurgia ginecológica. Então, o Marco Aurélio foi um dos mais brilhantes de todos esses residentes que passaram por lá. Foi um exímio cirurgião ginecológico e que continuou a escola que ele aprendeu.
que foi a escola que eu aprendi, que eu passei para frente, e que ele também passou para frente. Ele formou muitos residentes depois de mim. O que eu queria falar disso é que ele era assim um chefe muito exigente. Então tinha uma fama, né, que no dia do seminário lá da residência, o pessoal nem respirava, o pessoal passava mal para ir para essas aulas, para esses seminários, porque ele era exigente assim, com jaleco, com a postura, com a apresentação, com os slides. Então assim, era chibatada, né? E aí, assim, quando eu cheguei, né, eu não fiz residência em Goiânia. Na época eu sofri demais, falei, gente, eu não passei na residência em Goiânia. Meu Deus, que vergonha, meu pai aqui foi chefe tantos anos, não passei. Passei em Brasília, fui muito feliz e agradeço demais de ter passado lá e ter feito toda a minha formação em Brasília. Mas assim, depois quando eu voltei, né, para o mercado de trabalho aqui, tinha assim, essa coisa, nossa, mas você é filha do Argeu? Nossa, mas ele era bravo demais, ele era bravo demais. E aí minha mãe esses dias falou, agora deu uma invertida. Antes era a Milena, filha do Argeu, agora é o doutor Argeu, pai da doutora Milena. Mas isso é muito bom, mas isso é muito sim, bom. Mas já é há muito tempo. Mas isso é bom. Gente, eu vou falar, precisamos terminar. Você viu que a história começa e não para? Vai fluindo, né, e vão surgindo aí as histórias. Então, me dá os meus presentes aqui para os meus convidados, produção, que temos uma produção, bem, não é assim não. Doutora Argeu, o senhor gostou? Como é que é? Achei extraordinário. Ah, valeu a pena, Milena, te resgatar, nossa paciente denunciar a gente, nosso plano. Nossa Senhora. Eu até tomei um cafezinho ali. Como é seu nome? Dona Eunice, a mulher do café e do pão de queijo. Quando eu cheguei, a Eunice ofereceu um café, de início eu fiquei reticente em tomar o café, porque eu pensei, mas depois eu tive que tomar, né? Eu assim, vou ter que tomar, mas eu pensei assim, esse café vai ser estilo café 5F. Ela falou, o que é café 5F? Eu falei, frio, fraco, fedido e com formiga no fundo. Olha só, Dona Eunice, ele se surpreendeu. Deixa ele com a gente, viu, Dona Eunice? Eu tomei o café e estava maravilhoso. Tá. Vou até querer tomar um pouquinho, mesmo que se estiver mais geladinho, eu tomo, não tem problema. Tá vendo, Milena? Esse é o que não queria Parabéns vir, ao né? café. Ele é assim. Ó, gente, a árvore faz coisas, eu valei, que até Deus duvida, não é isso? Eu fiz um plano, né? Eu convenci, liguei pra minha mãe na época, falei, mãe, Você já me viu que eu tô ajuda, liguei pra alegrinho, secretária, né? não marca, deixa ele marcar paciente nesse Comecei dia. com a cara ruim, agora Aí ele eu tô inventou um mais exame alegrinho. hoje, eu falei, meu Deus, vai estragar meu plano, mas graças a Deus deu tudo certo. Ai, Olha, que vendo? honra, privilégio, obrigada. Mas Temos olha, plateia. esse Ó, café seu fez mágica. Ai, que Caneta borrou. lindo. Doutora Argeu, esse aqui é pro senhor colocar do lado da cama do senhor lá e levar toda a energia da Ai, árvore para que vocês nunca lindo. esquecerem desse momento. Amém, muito muito obrigado. obrigada. Gostou? Está aqui um velho médico, eu falo que eu sou um velho médico hipocrático, que ainda preservo as normas hipocráticas da medicina. Que bom. E eu agradeço o senhor ter deixado essa luz, Foi ótimo. essa filha maravilhosa, eu não conheço É uma- as outras. Obrigada, viu, por ter confiado Uma na árvore. oportunidade. Muito obrigada. Eu vou finalizar minha partezinha aqui Vai. falando da importância dessa árvore assim na minha vida, porque como eu comecei a falar com você antes da gente começar, a Humana Medicina Reprodutiva, que é, né, o coração do meu trabalho hoje, ela, o que representa a Humana, a nossa identidade visual é uma árvore, a castanheira, que dá frutos, né? Porque nós trabalhamos com isso. Então, eu fiquei muito assim entusiasmada com o seu projeto quando eu vi a árvore, porque eu me identifiquei, né? A árvore, formação de frutos, a construção das famílias, que é isso. raiz. É raiz, É é raiz. história, Isso aí. né? Então, foi um prazer estar aqui. Amém. Obrigada. Doutora Argeu, ó, muito obrigada pela confiança.